O mito atribuído à presidenta Dilma, desde que era titular do Ministério das Minas e Energia, de reverenciada gerente, capaz de solucionar todos os problemas brasileiros, mostra-se cada vez mais frágil, uma verdadeira estratégia de marketing. O preço que pagamos por esta obra ficcional, como sociedade e indivíduos, é a constante e crescente degradação dos serviços públicos. Todos os serviços públicos. Isto sem contar as reiteradas perdas no mercado mundial e o inegável declínio de credibilidade do país às vésperas de evento global de peso e visibilidade incomuns à Copa do Mundo. A menos de 6 meses das eleições presidenciais de outubro, em meio a sucessivos escândalos, o governo do Partido dos Trabalhadores não dá satisfações ao cidadão brasileiro. Na verdade, não tem o que dizer diante de sua estrutural incapacidade de lidar corretamente com a coisa pública. A fama de grande e austera executiva da presidente perdeu o brilho com a revelação de sua lamentável participação na aquisição escandalosa da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. Pior ainda, foi a tentativa de jogar a responsabilidade no colo dos outros. O próprio ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, disse em entrevista ao Estadão que Dilma, que era ministra da Casa Civil e presidia o Conselho, aspas, não pode fugir da responsabilidade dela, fecho aspas. Em se tratar da Petrobras, vale registrar que, segundo o ranking mais recente da consultoria IHS, entre as 10 maiores companhias de energia do mundo, apenas a Petrobras acumula queda de valor de mercado entre 2009, quando o mundo sofreu o impacto agudo da crise, e 2014. Então, as 9 outras empresas tiveram ganho de valor de mercado entre o ano da crise, 2009, e 2014. Somente a Petrobras continua amargando a perda de valor de mercado. As demais conseguiram, como eu disse, trafegar pelos anos difíceis e se reerguer. A percepção popular capturou a incapacidade do governo de dar consequência a seus mais primários projetos voltados para a sociedade. Tudo fica no marketing e na enganação. Não há, nas diversas áreas de competência do governo federal, sobre a regência do PT, sequer uma em que se possa encontrar desempenho e resultados com nível de excelência. A performance do atual governo é sofrível, para dizer o mínimo, em todas e em cada uma de suas diversas expressões. Com o ministério inchado, 39 ministérios, e leiloado ao sabor das conveniências de momento, a administração pública brasileira tornou-se cara e improdutiva, incapaz de atender às reais necessidades da sociedade. À guisa de rápido exemplo do desmanche da burocracia estatal, tome-se o tripé tradicional de qualquer administração, as secretarias de Estado de Justiça, da Fazenda e das Relações Exteriores. A pasta da Justiça encontra-se nas mãos de um dos coordenadores da campanha presidencial de Dilma Rousseff em 2010, o qual, para dar cumprimento às ordens ou pitacos do Palácio do Planalto, na maioria das vezes precisa esquecer a elevada complexidade do ministério que comanda. No Ministério da Fazenda, o Brasil tem um petista cujas previsões econômicas derretem-se sucessivamente, sem qualquer cerimônia, ao analisar a evolução de vários parâmetros macroeconômicos de abril de 2013 até hoje. Constatamos que os fundamentos da economia brasileira estão se deteriorando de forma acelerada. Ontem as mídias mostraram à população brasileira, através dos telejornais e na mídia escrita de hoje, que a inflação projetada para os próximos meses aumentou de 5,7% para 6,51%, extrapolando desta forma o teto da meta. Quer dizer, a meta era 4%, o teto 6,5%, o governo passou a trabalhar com o teto como se fosse a meta e agora já está correndo o risco de extrapolar esse teto da meta. A previsão de 6,51%. E isso, apesar do esforço do Banco Central, que na tentativa de controlá-la,
elevou a taxa básica de juros no mesmo período, de 7,25% ao ano para 11% ao ano. E apesar da uma das dos juros maiores do mundo, taxas de juros, e apesar da manipulação artificial das tarifas de energia e do preço dos combustíveis, uma conta que terá um inevitável reflexo na inflação futura. Enquanto isso, as expectativas do crescimento do PIB vêm caindo. Em abril de 2013, esperava-se um crescimento de 3,5%. Hoje, fala-se em 1,63%. A percepção de que nossa economia esteja descompensada não se restringe aos analistas do mercado. O consumidor no supermercado também sabe disso. Enfim, no Ministério das Relações Exteriores, a Casa do Rio Branco, tradicional repositório dos melhores talentos do Serviço Público Nacional, quem dá as cartas na política externa é o assessor especial Marco Aurélio Garcia, o homem de confiança de Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido top. Com a proximidade das eleições, a população brasileira começa a refletir com mais intensidade sobre as realidades que a cercam. Percebe a todo momento o enorme peso da tributação em seu próprio bolso, sem qualquer contrapartida do governo federal. Assim, começa a sinalizar com crescente desenvoltura que é hora de mudar. E as recentes pesquisas de opinião traduzem esse anseio de mudança. A era petista, marcada por desmandos, escândalos, malfeitos, eufemismo adotado pelo governo petista e desperdício de recursos públicos, parece estar na iminência de cumprir seu ciclo. A decisão do Supremo Tribunal Federal que esta Casa e o Brasil aguarda sobre a instalação da CPI da Petrobras é vital para o regime democrático brasileiro. O que está em jogo, senhoras senadoras, senhores senadores, é a sobrevivência de uma prerrogativa do Congresso Nacional, que é de instalar CPI, e um direito da minoria, que é propor a investigação de ações do Poder Executivo. Que prevaleça a democracia e o respeito à Constituição. Era o que tínhamos a dizer, e eu agradecendo a Vossa Excelência por nos ter ampliado o prazo.